um povo obediente. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Deus usa um povo obediente. Onde está isso? Versículos 1 e 2. Nós já lemos e vamos repetir. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzam, Mispá, Bigvai, Reum, Baaná. Muito bem, estamos observando o livro de Esdras, que, como já citamos, narra uma história de restauração, de reconstrução, de reestruturação de uma nação. Vimos que o livro aborda 3 temas principais, e um destes temas é exatamente a importância de todo o povo de Deus para a realização de soerguimento do povo do Senhor. O povo também é importante. Obviamente, Deus está atuando, mas o povo também é importante. Deus atua através dos seus agentes humanos. O povo é importante. Sendo assim, a partir desta lista aqui, daqueles que voltaram da Babilônia, esta lista que está aqui neste capítulo 2, da primeira volta, do primeiro regresso, podemos perceber que tipo de pessoas Deus utiliza para este fim, ou seja, para a realização da sua obra. Em primeiro lugar, nós destacamos que o Senhor usa para a realização da sua obra pessoas, um povo obediente. Deus usa para a realização da sua obra pessoas obedientes, um povo obediente. Perceba então que o versículo 1 nos fala dos filhos da província que subiram do cativeiro, e ainda que estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E nisto, irmãos, nós temos um exemplo de obediência. Primeiro, como nós destacamos semana passada, o Senhor havia usado o rei da Pérsia, Ciro, para permitir que o povo voltasse à sua terra. E isto para que se cumprisse a palavra do Senhor dita através do profeta Jeremias. Nós vimos isso na última semana. Sendo assim, precisamos entender que o retorno para Judá e Jerusalém não era apenas uma questão opcional. Eu vou se eu quiser ou não. Não era uma questão opcional, mas antes de tudo, uma obediência à palavra do Senhor. Deus havia despertado o espírito de Ciro. Ciro permite que o povo regresse para a terra. Deus havia dito através de Jeremias que o povo iria regressar após 70 anos. Logo, subir para Jerusalém, para Judá, não era uma questão opcional. Mas antes de tudo, obediência. Obediência à vontade de Deus. Obediência à ação divina. Obediência à atuação do Senhor. Obediência à profecia entregue pelo Senhor através do seu profeta. E aí esta ideia de obediência ressalta ainda mais, vem mais aos nossos olhos, quando nós lembramos, conforme nós dissemos na última semana, que muitos preferiram permanecer na Babilônia, dada algumas circunstâncias favoráveis que ali existiam. Como nós falamos, alguns se desenvolveram na Babilônia. Alguns prosperaram na Babilônia, na terra do seu cativeiro. Alguns abraçaram o sistema de pensamento da Babilônia. Para alguns, a Babilônia foi favorável. Muitos preferiram ficar. E também, além dessa circunstância favorável na Babilônia, ainda existiam, nós vamos ver daqui a pouco, circunstâncias desfavoráveis em Israel. Sendo assim, comentando a obediência destes que regressaram, destes que subiram, obedecendo o mandato do Senhor, um homem chamado Matthew Henry diz o seguinte: foi mantido um relato por escrito das famílias, e aí nós vimos isso aqui a partir do versículo 3, todas as famílias que regressaram. Ele vai dizer que foi mantido este relato escrito das famílias que saíram do cativeiro e o número de cada família. Está aqui esta lista. Leia quando chegar em casa. E aí o Matthew Henry vai dizer o seguinte: isto foi feito para a honra deles. Perceba, esta lista foi escrita para a honra deles, como parte de sua recompensa
Por que recompensa? Recompensa pela fé e coragem, sua confiança em Deus e sua afeição pela terra, e para motivar outros a seguir o seu bom exemplo. Como nós falamos, várias caravanas subiram. Este livro registra 2. Esse capítulo que nós já lemos e o capítulo 7, nós vamos ver mais para frente. Este livro registra 2, também para estimular outras pessoas que regressassem para a sua terra. Então, isso aqui foi escrito também para a honra daqueles que subiram. Recompensa pela sua fé, pela sua coragem, pela sua confiança em Deus, pela afeição à sua terra e para motivar a outros a seguir o seu bom exemplo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, recompensa? A recompensa não é oferecida somente após um esforço, você se esforça e você recebe a recompensa. Voltar para a sua terra seria um esforço? Sim, irmãos. Voltar para Israel, para Judá, voltar para Jerusalém, de fato seria um esforço e de fato merecia esta recompensa. Entrar para a história. Por quê? Lembremos, o Reino do Sul, Judá, havia sido subjugado 70 anos antes. E lembremos, irmãos, o modus operandi da Babilônia quando subjugava o inimigo. Lembremos como os babilônicos agiam quando subjugavam o inimigo. Nós temos um pequeno exemplo disso escrito aí em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 18 e 19. Nós temos aqui um recorte do que os babilônicos faziam quando conquistavam um povo. Veja aí os versículos, por favor. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Ele quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 19, olha agora. Queimaram o quê? A casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. Então veja, irmãos, voltar para Jerusalém realmente era uma demonstração de obediência e realmente merecia uma recompensa, e a recompensa se dá em forma desta lista aqui para entrar e para registrar na história de Israel daqueles que subiram, porque Judá estava destruída. O reino do sul estava destruído. Jerusalém estava em ruínas. As casas deles já não mais existiam. Todo o melhor de Israel fora levado para a Babilônia. Falamos sobre isso hoje pela manhã na escola dominical, citando lá a história do profeta Abacuque, que ora antes de que isso aqui ocorra, antes de que o cativeiro ocorra. E nós citamos isso. Todo o melhor daquela terra foi levado para a Babilônia. Os tesouros, como nós vimos aqui. As pessoas mais nobres, lembremos de Daniel e seus amigos subindo para a Babilônia. E quem ficou em Jerusalém? E quem ficou em Judá? Os mais fracos, os inválidos, aqueles que não serviam para a Babilônia, ficaram em Jerusalém. Ou seja, irmãos, a terra estava destruída. O melhor do reino, os bens, as pessoas foram levados para a Babilônia. E a pergunta que eu faço é, você voltaria para um cenário pós-guerra? Você voltaria para um cenário pós-guerra? Para um cenário de destruição? Vejamos, irmãos, o que está registrado em Neemias, capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia, é só adiantar um pouquinho, são livros que estão na sequência. Lembremos até que estes livros formavam um livro só no passado, segundo os estudiosos. Neemias, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos dizem assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Isso é Neemias falando. Olha a resposta que ele teve de Hanani. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão, o quê?
queimadas. Lembremos, esse aqui é o mesmo contexto. Era assim que se encontrava Jerusalém. A pergunta é, você voltaria para um cenário pós-guerra? Você regressaria para uma terra assim? Sendo assim, irmãos, destacamos a obediência. Por quê? Porque de forma obediente, parte do povo, lembremos, não todo o povo, uma parte preferiu ficar na Babilônia. Parte do povo volta. Cada um para a sua cidade, conforme o texto aí que nós lemos. Sem dúvida, eles levaram em conta a instalação anterior, realizada por Josué, tempos atrás. E assim como no passado, quando os israelitas tomaram posses das cidades, guiados por Josué e guiados antes por Moisés e Arão, agora eles estão tomando posses das suas cidades, liderados por Zorobabel e por outros aqui registrados no versículo 2. Eles, de forma obediente, retornam para a terra que Deus havia prometido dar a seus pais, mesmo que esta terra, naquele momento, estivesse totalmente destruída. Mas é uma questão de obediência. Deus permitiu, Deus usou um rei ímpio, Deus cumpriu sua palavra por meio do profeta Jeremias, Deus cumpriu, Deus manda subir, não importa como está a terra, o povo obediente sobe. E o povo obediente cumpre e é utilizado para cumprir os propósitos do Senhor. Então, irmãos, somente um povo obediente, um povo que é sensível à voz de Deus, cumpre os eternos propósitos do Senhor. Somente um povo obediente. Deus, como nós vimos semana passada, em sua graça, conservou o seu povo, o remanescente fiel, que saiu da Babilônia, e enfrentou a difícil tarefa de retornar à sua pátria. E isto, volto a dizer, obedecendo o mandato de Deus. Deus, irmãos, sempre teve, tem e terá servos fiéis. Servos fiéis que vivem dispostos a cumprir a sua vontade, não levando em conta o contexto difícil que tenha que enfrentar. Que o Senhor ache cada um de nós, dentre estes, servos fiéis, que buscam cumprir a vontade de Deus, não levando em conta o contexto difícil que tenha que enfrentar. Aplicando para a nossa realidade, irmãos, sejamos obedientes ao Senhor. O povo que Deus usa é um povo obediente. Um povo que Deus usa é um povo compromissado com Ele. Um povo que Deus usa é um povo sensível à sua palavra. Pessoas que Deus usa são pessoas que obedecem à voz do seu Senhor. Sejamos obedientes. Não importa o cenário no qual esta obediência tem que ser exercida, sejamos obedientes. Israel foi obediente. José foi obediente no Egito. Não importa o cenário, sejamos obedientes. Mas não vamos falar de José, não. Vamos falar de Cristo. Cristo, irmãos. Cristo foi obediente onde? No deserto. De calor causticante durante o dia. De frio gélido durante a noite. Cristo foi obediente no deserto. Deserto de fome. Ele foi obediente. Cristo foi obediente no Getsêmani. No jardim da aflição. No jardim do suor transformado em sangue. Cristo foi obediente no Getsêmani. Cristo foi obediente na cruz. Cruz, para ele, lugar de dor e desamparo. Mas porque ele foi obediente, para nós, seu povo, lugar de vitória e redenção. A exemplo do Senhor, sejamos obedientes. A exemplo de Cristo, sejamos obedientes. Não importa as circunstâncias no qual esta obediência tenha que se apresentar. Mas, em segundo lugar, estamos aqui tratando do povo que Deus usa. E Deus usa, irmãos, um povo vocacionado. Deus usa pessoas vocacionadas. Nós temos isso a partir do versículo 36 até o versículo 42. Nós não vamos ler estes versículos agora, mas nós vamos citá-los durante a nossa exposição destes versículos, tá certo? Então, este tópico aí se encontra do versículo 36 até o versículo 42. Deus usa um povo vocacionado. Estamos aqui tratando do livro de Esdras, que, como já citamos, nos narra, nos mostra uma história de restauração, de reconstrução
de uma nação. E aí nós vimos que o livro aborda 3 temas principais, e um destes é exatamente a importância de todo o povo de Deus para a realização desta obra. Qual obra? Obra de soerguimento do povo do Senhor. Deus opera, mas Deus usa o seu povo. Vimos, a partir desta lista aqui oferecida, neste capítulo, que Deus usa para este fim um povo obediente, um povo que subiu para Jerusalém conforme a sua palavra. Mas, em segundo lugar, conforme essa lista aqui nos revela, nós vamos ver que Deus utiliza um povo vocacionado para realizar o seu propósito. Deus realiza sua obra através de vocacionados. Quando falo em vocação, irmãos, eu não me refiro aqui neste momento ao chamado geral que todo servo de Deus tem para servi-lo. Todo cristão é chamado pelo Senhor para servi-lo. Então, todo cristão é, por assim dizer, um vocacionado. Desta forma, ou neste caso, todo este povo aqui, ou parte do povo que subiu da Babilônia, todo este que subiu, era também um povo vocacionado. Por quê? Porque Deus despertou este povo para regressar à sua terra. Ou seja, eles foram vocacionados. Eles foram chamados pelo Senhor para regressarem da Babilônia. Por isso que eu prego com o microfone na mão. Mas seguindo aqui o destaque do texto, chama-nos a atenção que entre este povo aqui que subiu, o texto vai mostrar que constavam dentre este povo pessoas vocacionadas especificamente para desempenhar uma tarefa também específica. O texto fala no versículo 36 dos sacerdotes. O texto fala no versículo 40 dos levitas. Assim, irmãos, mesmo trazendo primeiramente a relação do povo de uma forma geral, como nós vimos, para mostrar sim a importância de cada indivíduo, e que estes tiveram também um papel importante, todos esses que são registrados, do versículo 2 até o versículo 39, ou melhor, até o versículo 35, apesar de trazer essa lista em primeiro lugar, a lista também não deixa de apresentar os líderes religiosos, aqueles que foram vocacionados para oficiarem perante o Senhor. E aí a importância deste povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos vocacionados para um fim específico, fica claro quando nós percebemos que os sacerdotes formavam um número considerável, a saber, a 10ª parte de todo este povo aqui que subiu. Notamos isso, pois no versículo 64 vai nos informar que toda a congregação junta, todo o povo que subiu com Zorobabel, todo o povo somava 42.360 pessoas. 42.360 pessoas. Todo o povo que subiram. Logo após o decreto, todo este povo que subiu com Zorobabel, primeira volta, o primeiro regresso, 42.360. Preste atenção aqui, isso é importante. Já os sacerdotes totalizavam 4.200 pessoas. Ou sendo mais específico, 4.289. Isso conforme os versículos 36 e 39. Então veja aí, para quem é bom em matemática, sim, 42.360 foi o total e 4.200 foram sacerdotes, quanto por cento dá aqui? Quantos? 10%, né? Muito bem. Então veja, para mostrar a importância daqueles que foram vocacionados para tarefas específicas, 10% do total do povo era sacerdote. Já os levitas, divididos entre cantores e porteiros, não chegavam a 350 pessoas, 341 mais precisamente, mas ainda assim os levitas estavam presentes. Ok, pastor, número para cá, número para lá, sacerdote, levita, me ajude a entender esta realidade. Qual a importância disso? A importância é, irmãos, saber com qual finalidade, com qual objetivo o povo voltou para a sua terra. Qual foi a finalidade? A finalidade está no capítulo 1. A finalidade está no capítulo 1, versículo 5. O povo volta para a terra a fim de edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O povo volta para a terra, Deus permite o povo regressar, para que este povo reedifique
a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Certo? Entendemos agora. Então, preste atenção agora aqui comigo. Edificar a casa seria apenas a primeira etapa da restauração da vida deste povo. Para que tudo voltasse à normalidade, irmãos, era necessário que o templo cumprisse o seu propósito. Vou repetir. Edificar a casa, levantar as paredes, era a primeira etapa da restauração da vida deste povo. Para que tudo voltasse à normalidade, tal qual era antes de serem levados para a Babilônia, era necessário que o templo cumprisse o seu propósito. Veja, irmãos, o templo não seria um museu. Não vamos construir ou reconstruir o templo e colocar dentro os tesouros que Ciro devolveu, como nós vimos na última semana, para que as pessoas possam passear pelo templo e dizer assim, olha aqui os tesouros do Deus de Israel. Não seria um museu. Não seria um memorial. Olha aqui o templo. Pronto, era assim que antigamente o povo celebrava. O povo via para o templo para celebrar o Senhor. Não, o templo não seria um memorial. O templo seria um local de adoração ao Senhor. E para que isto acontecesse, o que era necessário? Necessário que sacerdotes e levitas estivessem entre o povo para atuar em favor destes. Era necessário que vocacionados estivessem ali para atuar em favor do povo, cumprindo assim o seu chamado. Sacerdotes e levitas subiram. Deus atua por meio de um povo vocacionado. Sacerdotes e levitas subiram para trazer a normalidade à religião de Israel, para tocar novamente a religião de Israel, para permitir que o povo da aliança pudesse celebrar o seu Deus. Sacerdotes e levitas subiram e exercitaram sua vocação. Lembremos, irmãos, sacerdotes representavam o povo perante o Senhor. Levitas tomavam conta do templo, servindo nas áreas da música, manutenção e zeladoria. Para que o templo começasse a funcionar de fato, não era necessário apenas erguê-lo, era necessário que vocacionados estivessem ali ministrando perante o Senhor. E eles fizeram isso. No capítulo 6, nós vamos ver esta realidade, a partir do versículo 16 até o versículo 18. Os levitas e os sacerdotes atuando logo após do templo ter sido erguido. Então, no capítulo 6, o templo acabara de ser reedificado. Houveram oposições contra a edificação desse templo, nós vamos ver isso. Mas os sacerdotes e levitas foram peças essenciais para que o templo fosse erguido e para que o templo funcionasse. Assim, irmãos, em outras palavras, a religião só voltou de fato a funcionar porque Deus agiu através do seu povo vocacionado. Irmãos, Deus age através do povo vocacionado. Voltando para o texto e percebendo a seriedade desta realidade, do versículo 59 ao versículo 62, esse texto aqui vai mostrar que algumas pessoas quiseram oficiar como sacerdote, mas não puderam comprovar que eram sacerdotes. Eles não trouxeram registros para que comprovassem assim, olha, eu faço parte da família de sacerdotes. Resultado, foram proibidos de exercer o ofício. Por quê, irmãos? Porque Deus leva em muita importância, ou dá muita importância, o exercício do ministério daqueles que Ele vocaciona. Sendo assim, Deus utiliza vocacionados para realizar a sua vontade. Eles não puderam exercer o ofício de sacerdote porque não foram chamados para tal. Aplicando para nossa realidade, irmãos, cumpramos nossa vocação. Como eu falei, todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Todos nós recebemos dons da parte do Senhor. Todos nós recebemos talentos da parte do Senhor. Todos nós fomos vocacionados para servi-lo. E Deus atua por meio de um povo vocacionado. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Para que foi que Deus te chamou? Deus vai atuar por meio de você. Ah, pastor, mas eu achava que Deus atuava somente por meio dos pastores. Não, o pastor é uma das tantas vocações que Deus tem. Se você foi chamado para desempenhar algo, desempenhe para a glória de Deus. Exerça com fidelidade a sua vocação, porque Deus opera por meio de um povo vocacionado.
E aí, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo, o vocacionado por excelência. Cristo, ungido pelo Pai. Cristo, chamado pelo Pai para cumprir a sua obra. E ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele cumpriu cabalmente o seu serviço. Ele exerceu de forma cabal a sua vocação. Cristo ensinou no templo. Cristo pregou nas cidades. Cristo expeliu demônios. Cristo curou enfermos. Em suma, Cristo cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que ele viria, que o Espírito dele do Senhor estaria sobre ele, para fazer exatamente isso: evangelizar, libertar os cativos, curar os cegos e anunciar o ano do Senhor. Cristo cumpriu o seu ministério. Olhemos para o Senhor e, como povo do Senhor, cumpramos a nossa vocação. Deus opera, mas Deus opera por meio de um povo vocacionado. Foi necessário que sacerdotes e levitas subissem também para que a religião de Israel continuasse a existir. Pergunta, irmãos, imagine essa igreja aqui sem pastor. Imagine essa igreja aqui sem presbítero. Imagine essa igreja aqui sem diácono. Imagine essa igreja aqui sem intercessores. Imagine essa igreja aqui sem pessoas que contribuem. Contribuição também é um dom. Imagine essa igreja sem contribuição. Imagine esta igreja aqui sem professores. Ensino, um dom, vocação. Imagine esta igreja aqui sem manutenção, sem limpeza. Imagine, o que é que ficaria? O que é que ficaria? De igreja, nada. Porque a igreja, irmãos, somos nós, o ajuntamento. Ficaria o templo, ficaria a construção, e com o passar do tempo iria se deteriorar, porque não estaria aqui pessoas, não estaria aqui a presença de Deus que habita no meio do seu povo e que utiliza o seu povo para cumprir os seus propósitos. Deus levantou sacerdotes e levitas, subam para Jerusalém, subam para ajudar, porque eu, Senhor, opero por meio de um povo vocacionado. Mas, em último lugar, irmãos, nós estamos vendo o povo que Deus usa. E nós vamos ver que Deus usa um povo abnegado. Deus usa um povo abnegado. Por favor, versículos 68 a 70, só os irmãos, por favor. Muito bem, irmãos, estamos observando o livro de Esdras, como nós já citamos, narra uma história de restauração, reconstrução de uma nação. Nós vimos que o livro aborda 3 temas principais, e um destes temas é exatamente a importância de todo o povo de Deus para a realização de soerguimento do povo do Senhor. Deus usa o povo dele para cumprir a sua obra. E aí nós vimos, por meio dessa lista aqui oferecida neste capítulo, que Deus usa para este fim um povo obediente, um povo que sobe, obedecendo à vontade de Deus. Nós vimos que Deus utiliza um povo vocacionado. Dentre esses que subiram existiam sacerdotes e levitas que cumpriram de fato o propósito de tocar a religião de Israel, uma vez que eles subiram para a reedificação do templo, e somente o templo faria sentido se tivesse ali alguém que pudesse oficiar dentro dele, e de fato existiu. Por fim, irmãos, em último lugar, veremos que Deus opera, que Deus usa um povo abnegado. Antes de mais nada, você sabe o que é abnegação? Abnegação é alguém que não guarda tudo para si, mas tem liberalidade, que não mantém tudo em suas mãos e não compartilha nada com o outro. O abnegado é alguém que abre mão daquilo que é seu em favor de uma causa. Deus usa um povo abnegado.
O versículo 68 nos mostra, irmãos, que alguns dos cabeças das famílias de Israel deram ofertas à casa de Deus com vistas à sua restauração. Então nós vimos, o propósito era reedificar o templo. Como é que Deus iria fazer isso? Através do povo. Povo abnegado que entendia a realidade de doarem, de ofertarem para que esta restauração fosse concluída, executada. E aí, a partir do versículo 69, nós vamos ter aí os detalhes desta oferta. Perceba, irmãos, que esta realidade da oferta já havia sido trazida no capítulo 1, versículo 4, e dos versículos 6 a 11. E aqui ela novamente vem à tona. Ou seja, a obra de Deus se faz por meio de ofertas. A obra de Deus se faz por meio de ofertas. Deus é o dono de ouro e da prata. Ele não precisa de nada, mas Ele, em sua soberania, em sua sabedoria, Ele decidiu agir por meio da liberalidade do seu povo, da abnegação do seu povo. Então, aqui, mais uma vez, esta realidade do povo ofertando é trazida à tona. Então, irmãos, o povo que estava regressando precisava ser abnegado para que a reconstrução fosse efetuada. Nunca é demais, irmãos, lembrarmos a situação desoladora que Israel se encontrava. Nós já lemos lá Neemias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Nós já lemos aqui, segundo Crônicas 36, o que Nabucodonosor fez quando invadiu a Babilônia. Nós já vimos. Para que nós entendamos ainda mais, é preciso saber, irmãos, que certamente as terras de Israel não estavam lavradas. E os irmãos que trabalham no campo, que lidam com o sítio, sabem o que acontece quando você não lavra uma terra. A terra vai empobrecendo. As cidades, como nós falamos, estavam em ruínas. Tudo estava fora de ordem. O templo do Senhor havia sido destruído. A casa bela do Senhor estava agora em completa ruína. Portanto, irmãos, era imperativo que o povo ajudasse neste processo para que esta casa fosse erguida. E o povo fez isso. Como? Ofertando ao Senhor. Demonstrando assim a abnegação, ofertando para um fim proveitoso. Citando agora o Warren Wiersbe, ele diz assim: sem dúvida, esta oferta aqui que nós lemos, que os irmãos leram aí os versículos, foi uma oferta de ações de graças, pelo Senhor ter lhes dado uma jornada segura. Sem dúvida, esta oferta foi uma oferta de ações de graça, pelo fato do Senhor ter lhes dado uma jornada segura. Embora Esdras não tenha escrito, em nenhum momento aqui do seu livro, alguma coisa sobre esta viagem, nós podemos saber, por meio da história, que eles percorreram da Babilônia até Judá 1.400 quilômetros. E, de fato, irmãos, uma jornada difícil que durou 4 meses. Então, veja, chegar em segurança, depois de 4 meses, percorrendo 1.400 quilômetros, chegar em segurança, trouxe alegria àquele povo. E moveu o povo para demonstrar a sua gratidão. Como? Por meio de ofertas. E a eles ofertaram, demonstrando gratidão, demonstrando abnegação. Versículo 69, nós temos o registro aí do que foi entregue para a edificação do templo. Observa aí o versículo 69. Foi entregue, ou foram entregues, 60.000 daricos de ouro, 5.000 arretéis ou arréteis, e 100 vestes festivais. A quantidade de dinheiro aqui que eles juntaram foi estimada, segundo os estudiosos, em $238.000. Fizeram aí a projeção, os estudos, e chegaram a esse número aí, $238.000. Ah, pastor, foi muita coisa. Realmente, foi muita coisa. De fato, para aqueles que vieram do cativeiro, daqueles que haviam sido expatriados, passaram 70 anos, realmente foi muito dinheiro. Agora, irmãos, esta oferta aqui não se compara com as ofertas dadas pelos príncipes nos áureos tempos de Davi. Naquela época, a oferta foi dada em talento e não em darico. O que é que isso significa?
Talento, irmãos, era uma peça de ouro ou de prata que era usada como dinheiro. Uma peça muito valorosa. Uma peça muito valiosa. Eles ofertaram naquele momento, quando foram construir o templo que já havia sido destruído aqui e que eles iriam reconstruir, eles ofertaram em talentos e não em daricos. Darico era moeda de menor valor, também chamado de dracma. Dracma e darico é a mesma coisa. E para que a gente possa ter noção da diferença entre o talento e o darico, entre a primeira oferta e esta segunda oferta, nos tempos do Novo Testamento, um talento equivalia a 6.000 daricos. Um talento equivalia a 6.000 daricos. Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos. Porque o povo foi abnegado, mas ainda assim a oferta foi de menor valor do que a primeira oferta quando eles iam edificar o templo. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmãos, que o pecado trouxe perdas terríveis para Israel. Mesmo Deus restaurando este povo, ainda assim o pecado deixou marcas terríveis. No passado, eles entregaram talentos, agora daricos. Quando esse templo vai ser erguido, o segundo templo, os mais antigos, que viram o primeiro de Salomão, choram. Alguns, por emoção, finalmente está reconstruído o templo, mas outros choram de tristeza, lamentando. Por que lamentando? Porque não se compara o segundo templo com o primeiro, no que diz respeito ao seu aspecto. Irmãos, abrindo parênteses aqui, pecado deixa marcas terríveis. Deus perdoa. Deus é gracioso. De fato, esse povo aqui está perdoado. Deus trouxe de volta porque Deus perdoou o seu povo. Deus é um Deus gracioso, misericordioso, como nós vimos. Mas o pecado, irmãos, deixou marcas terríveis. Poucos levitas, eram poucos, nós vimos, 300 e poucos levitas, dentre muitos que existiam no passado, poucos. Pouca oferta. O povo não tinha mais tantas condições para ofertar. O pecado deixa marcas terríveis. Ah, mas eu vou fazer isso aqui, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas a consequência vem. Deus perdoa, mas as marcas ficam. Deus perdoa, mas a mancha fica. Deus perdoa, mas o asterisco fica. Deus restaura, mas a mácula fica. Portanto, irmãos, evitemos o pecado. Busquemos o Senhor para andar em santificação. Mas voltando para o texto, irmãos. Mesmo sendo uma oferta menor em comparação àquela primeira, que está lá em 1 Crônicas 29, 6 a 8, lembrando, o povo deu talento naquela época, que eles deram daricos. Mesmo assim, Deus recebeu a doação do seu povo. Deus recebeu a oferta do seu povo. Oferta, segundo o texto, que foi dada conforme os seus recursos. Versículo 69, segundo os seus recursos. Ou seja, eles deram de acordo com aquilo que eles tinham. E Deus recebeu isto. Lembremos que quando Jesus foi ungido por uma mulher que quebrou um bálsamo, um vidro de um bálsamo em sua cabeça, Jesus disse que aquela mulher fez o que ela pôde. Lembremos que Jesus disse que a mulher que deu a ofertinha, a moedinha de menor valor, Jesus também reconheceu a oferta dela, porque Deus deu de acordo com as suas posses. Deus nunca pede além do que nós podemos oferecer. Mas Ele sabe, irmãos, o que nós podemos oferecer. E aquilo que nós podemos oferecer e oferecemos ao Senhor, mesmo sendo pouco, Deus aceita. Deus aceita. E isto é sinal de abnegação. E aí, irmãos, este princípio de dar de acordo com os seus recursos continua ainda ativo na nova aliança. Eu citei o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e nós temos o exemplo da palavra do Senhor que diz que Deus ama a quem dá com muita tristeza. Não? Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, mesmo que esta comunidade aqui repatriada fosse pobre, a oferta não fosse tão pungente como nos áureos dias de Davi, ainda assim, o Senhor foi honrado. Ainda assim, o Senhor foi honrado. E ainda assim, o Senhor cumpriu o seu propósito. O templo foi reedificado. Por quê? Porque Deus opera por meio de um povo abnegado.
Deus opera por meio de um povo abnegado. Versículo 70, nós somos informados que o povo, de forma geral, e algumas classes em particular, habitaram em suas cidades. Aí, sendo assim, nós temos aqui o encerramento desta sessão. Tá? Por quê? Se no versículo 1 eles subiram e voltaram, agora no versículo 70 eles estão habitando nas suas cidades. Versículo 1, ideia de movimento. Subiram e voltaram. Versículo 70, estão agora quietos, habitando em suas cidades. O Senhor trouxe o seu povo, e este abnegado agiu de conformidade com a vontade do Senhor. Irmãos, aplicando para a nossa realidade, sejamos abnegados. Deus usa um povo abnegado. Perceba, Deus não usa um povo rico. Deus usa um povo abnegado. Sendo assim, irmãos, o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. E isto mesmo em tempos de crise. A crise não deve interferir em nossa fidelidade para com o Senhor. Ah, mas olha a crise aí. A crise atingiu, então não tem como eu ser fiel a Deus. Reconheço as bênçãos divinas. Reconheço que Deus me trouxe até aqui, mas não tem como demonstrar minha gratidão a partir da minha obediência, devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence, demonstrando a abnegação. Não, porque a crise me atingiu. Não, irmãos. O reino deve ser nossa prioridade. E isto mesmo em tempos de crise. Este povo aqui está voltando. 70 anos. Uma terra completamente destruída. Certamente eles iriam precisar de coisas para si. Mesmo assim, ofertaram ao Senhor. Se tivermos dificuldade com isso, olhemos para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi abnegado. Jesus Cristo deixou a sua glória para cumprir a vontade do Pai. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Jesus Cristo nos deu a sua justiça. Cristo, em sua abnegação, abriu mão da sua própria vida. Olhemos para Jesus. Se de repente tivermos dificuldades em sermos abnegados, em honrarmos ao Senhor e obedecermos à sua vontade no que tange devolver aquilo que lhe pertence, olhemos para o Senhor Jesus. Ele que abriu mão da sua própria vida em nosso favor. Concluindo, irmãos, nós estamos tratando deste livro de Esdras e nós vimos que Deus opera por meio do seu povo. Estas são as lições, ou esta é a grande lição maior deste capítulo 2. Deus opera por meio do seu povo. Ele restaura o povo e ele usa o povo para a restauração da sua obra como um todo. E aí nós vamos ver nos próximos capítulos esta realidade, este povo aqui sendo usado pelo Senhor para que a vontade do Senhor seja sempre mais e mais realizada. E aí Deus faz isso, por meio de um povo, como nós vimos, obediente, um povo vocacionado e um povo abnegado. Portanto, irmãos, diante desta realidade, deve haver em nós, deve haver em você a certeza de que o Senhor cria situações para alinhar a nossa vida ao seu soberano propósito. E que cada um de nós deve dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor cria situações para alinhar a nossa vida ao seu soberano propósito. E em resposta a essa realidade, que cada um de nós digamos: eis-me aqui. Demonstremos assim obediência, a nossa vocação e a nossa abnegação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, que Ele seja glorificado em nós e através de nós. Irmãos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor.